Abre a sua Bíblia em Isaías. Nós não queremos demorar. Isaías, capítulo de número 53. Eu gostaria que você ficasse bem conectado naquilo que Deus vai falar ao teu coração esta noite. Isaías 53. Esse texto é um texto bem forte. Nós conhecemos muito bem esse texto, mas eu gostaria que você falasse com o Espírito Santo para ele ministrar o teu coração. Eu quero ser apenas a boca de Deus, falando contigo, mas quem vai levar essa palavra até você é o Espírito Santo. Eu quero estar lendo do versículo 1 até o versículo 10, do capítulo 53 de Isaías, que diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, não havia nele formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, também levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, repita comigo, todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dele coagitou? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra tão abençoadora para as nossas vidas, palavra tão linda do teu trono para nós. São pepitas de ouro, tão valiosas, que nós muitas vezes pisamos e não valorizamos, porque somos tão pequenos, tão frágeis, tão fracos. Muitas vezes, ó Deus, não conseguimos discernir aquilo que tu tens para nós. Ó, quão profundo é, ou quão profundo são suas palavras. Elas são como favo de mel. Não deixe que nós venhamos a pisá-la. Não deixe que nós venhamos a tirá-la do nosso coração, mas que ela fique cravada, como um diamante, dentro de nós, e que ela possa produzir frutos de arrependimento,
frutos de alegria, frutos de fé, de paz e de esperança. Então, Pai, fale conosco, aonde a minha voz alcançar, que essa palavra gere vida em cada coração, no nome de Jesus, amém. Amém, amados. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vimos a compaixão de Deus para com o homem, a compaixão de Deus para com a raça humana, o amor de Deus, sendo transformado em pessoa para morrer por nós. Essa compaixão, esse amor de Deus para conosco, foi transformado em uma pessoa de carne e osso. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, era apenas uma palavra, uma promessa de Deus: de ti, mulher, nascerá um, e esse vai pisar na cabeça da serpente. Ele vai dominar, ele tem poder. E como ele é fiel, como nós lemos ainda há pouco, em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, a palavra de Deus diz que ele é fiel e nós temos que perseverar, com compromisso, com fidelidade, com confiança, porque ele é fiel para cumprir a promessa dele na nossa vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós vamos lá no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1, 2, 3, até o versículo 12, o apóstolo João, ele nos ensina dizendo que era apenas um verbo, mas esse verbo, essa palavra, ela se fez carne, se transformou na pessoa de Cristo e habitou entre nós. E essa palavra, esse verbo, agora como pessoa, Carlos, agora como pessoa, o texto sagrado diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que ele veio para os seus, mas os seus não os recebeu, não aceitaram. É o texto que nós estamos lendo aqui, uma revelação tremenda do profeta Isaías, há 750 anos antes do nascimento de Cristo. Um profeta palaciano, um profeta que vivia no palácio, mas tinha uma intimidade tão grande com Deus. Um profeta que fala da revelação da pessoa de Jesus. E agora Jesus vem, o verbo, a palavra de Deus, se torna uma palpável, e ele habita entre nós. E agora o João tem uma visão incrível, porque o João foi o único dos apóstolos que teve uma visão global. Mas a todos quanto receberem, Deus dá-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. E o João, com a sua pena, ele vai registrando, e no capítulo 3, versículo 16, é o versículo mais conhecido de toda a Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando nós olhamos, amados, para um texto como esse, nós vemos a compaixão de Deus para com o ser humano, e o amor de Cristo, que morreu por cada um de nós. Pastor, o que é uma compaixão? Compaixão, amados, é um sentimento piedoso, de simpatia. Isso no vocabulário, nos dicionários você vai ver, para com a tragédia pessoal do outro. Compaixão é o que Deus estava sentindo, é o que Ele sente pela humanidade, que caminha a passos largos para o inferno, para distante de Deus. Aí Deus olha e sente compaixão. Sabe, é algo acompanhado de um desejo, de um sentimento, de piedade, com um sofrimento alheio. Eu tenho compaixão daqueles que estão sofrendo aleatoriamente, sem saber, que estão pagando por causa de um erro de um outro, por causa do pecado do Adão que entrou no homem. Mas Deus, Ele fala assim: olha, o pecado entrou, mas eu quero dar a oportunidade para todos. Eu não vou fechar a porta para todos, pelo contrário, eu vou abrir a porta para todos. E Jesus disse assim: eu sou a porta. Todos aqueles que virem a mim vão encontrar pastagem, será bem-vindo.
vai ser chamado de filho. Então, amados, compaixão é um sentimento de pena, de dó, compaixão pelas pessoas infelizes em geral. Porque a raça humana, sem Deus, é algo sem fundamento. Com o passar do tempo, por mais que a pessoa procura, ou por mais que a pessoa tenta, ela chega lá no final, ela começa a fazer tantas coisas para buscar a felicidade, porque quando ela olha de um lado do outro, ela vê que cada dia mais ela precisa fazer mais coisas, para que ela possa sentir um pouco de felicidade, e felicidade é um estado de espírito. Felicidade você não compra, felicidade não está pautada em coisas. Felicidade não está pautada, não está relacionada a lugares. Felicidade não está relacionada a pessoas. Porque a mesma pessoa que te faz feliz hoje pode te fazer infeliz amanhã. Se você pautar a sua felicidade em pessoas, em lugares. Então, felicidade é um estado de espírito, em que Deus nos coloca e nós vivemos essa atmosfera, né? Essa atmosfera, repita comigo, atmosfera. Repita comigo, fala assim, um dia eu vou entender sobre isso. Se você ainda não participou de um curso aqui na igreja sobre atmosfera, um dia você vem, que nós vamos dar uma aula exponencial e você vai aprender um pouco o que é atmosfera. Então, felicidade é um estado de espírito, onde você vive nessa atmosfera. E essa atmosfera, ela é protegida de todos os lados. Deus cria situações para nos proteger, para que essa alegria, o apóstolo Paulo diz, seja completa, seja plena. E quando ela se torna plena, ela começa a vazar, ela começa a transbordar. Não é? Então, para que isso aconteça, o texto fala aqui de salvação. Todos precisam de salvação. Repita comigo, todos precisam de salvação. Sabe, amados, pode ser a pessoa mais simples. Eu vou tirar essa palavra simples, porque simplicidade não está relacionada em coisas. Simplicidade está relacionada a causas. Tem pessoas que não têm coisas, mas não são simples. Tem pessoas que têm coisas, mas são simples. Então a salvação é tanto para aquele que tem pouco valor monetário aos olhos dos homens, esse homem, essa mulher, independente do lugar que ele mora, se é numa casinha de barro, se é numa casinha numa tapera, se é numa casinha, ou se é numa mansão que custa 100 milhões de dólares. A salvação, todo homem precisa da salvação. Jesus não morreu para pessoas distintas, Jesus morreu para a humanidade. João teve essa visão, o Isaías está relacionando isso para nós. Então, independente da sua situação financeira, independente dos aplausos que o homem recebe ou não, todo ser humano, ele necessita ser salvo por Jesus. Ele precisa reconhecer que como uma ovelha muda foi levada ao matadouro, e por amor de mim, por compaixão do Pai para comigo, que enviou ele, o amor dele para comigo foi tão grande, que ele falou, eu não vou abrir a boca, eu vou morrer ali naquela cruz. Quando eu olho para esse texto, eu me emociono. E eu não consigo entender essa compaixão de Deus para com a raça humana. A compaixão é entregar aquilo que ele tinha de mais precioso, de mais valioso. Porque o mais valioso para Deus não era tudo aquilo que ele havia criado. O mais valioso para Deus não são os mares, não são as estrelas, não são os céus dos céus, não é a terra. O mais valioso para Deus sempre foi e continuará sendo o seu Filho amado, o unigênito de Deus, o seu primogênito, Jesus Cristo.
Ele entregou o que ele tinha de melhor. E mesmo nós fazendo de tudo para não aceitá-lo como filho de Deus, como amado de Deus, como querido de Deus, ele foi sendo levado para aquela cruz, para aquele matadouro, e não abriu a boca, para que eu e você pudéssemos sentar nessa mesa aqui hoje, e comer do pão, e beber do cálice, poder olhar nos olhos dos nossos irmãos, e dizer com sinceridade no coração: eu te amo em Cristo Jesus, eu tenho uma aliança contigo. A ceia significa: eu tenho uma aliança com você, nós vamos morar juntos nos céus, eu tenho um compromisso com essa casa, eu tenho um compromisso com esse reino de Cristo na terra, eu tenho um compromisso com a sua família, eu tenho um compromisso em ensinar, eu tenho um compromisso em abrir a minha casa, para que lá nós possamos nos reunir, e possamos falar da palavra de Deus, dar oportunidade à salvação para as pessoas, ter um life group lá, uma célula, ou uma reunião de família, como você queira, nós chamamos de life, mas é o compromisso que eu tenho, é o agradecimento a Deus, por aquilo que eu recebi de Deus. Compaixão significa que Deus, Ele esteve disposto e está disposto a curar as nossas enfermidades. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas dores, tudo aquilo que muitas vezes gera em nós algo que não agrada ao coração de Deus, mas Ele está disposto a nos ajudar. Então, compaixão, curar as nossas enfermidades. Sabe, amados, enfermidades significa fraqueza, debilidade. Enfermidade é incapacidade de realizar algo habitual, sabe, aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Então, quando você está enfermo, você não faz aquilo que você estava acostumado a fazer. É uma deficiência, uma fraqueza muscular. Então, a palavra de Deus diz, Ele fala assim, olha, Ele curou as nossas enfermidades, Ele quer fazer com que nós nos tornemos pessoas fortes, Ele quer que nós tenhamos uma capacidade dobrada, Ele deseja ardentemente que eu mude os meus hábitos, aqueles hábitos ruins que o inimigo colocou ao longo da minha história, na minha vida. Ele morreu para que eu tire esses hábitos ruins e coloque hábitos bons no meu coração, tire essa enfermidade, sabe, essa deficiência, essa fraqueza muscular. Isso é enfermidade. Ele morreu por isso, para que eu e você sejamos fortalecidos, tenhamos esse desejo enorme em nossos corações, de levantar todos os dias e dizer, Jesus, nós vamos vencer, mas esse dia, oh Jesus, o Senhor é tão cheiroso, tão especial, tão amado, eu sei que eu estou com uma dor aqui no meu músculo, eu sei que eu estou com uma dor aqui na minha perna, esses dias eu estava com uma dor aqui nessa perna direita, e eu falei, meu Deus do céu, por que a perna direita está doendo e a esquerda não dói, se as duas são da mesma idade? Tem coisas que a gente tem que fazer essa pergunta. As duas nasceram no mesmo dia, pois uma doía e a outra não. E aí eu oro, Senhor, arranca essa dor da minha perna, porque eu joguei bola, há algum tempo, e eu sempre chutei chuto com as duas pernas, mas eu chutava mais, com a perna esquerda. O Tim está dando risada, mas eu era muito bom para fazer gol de falta. Quando tinha assim uma falta próximo ao gol, os goleiros já coçavam a cabeça, não, agora vai ser gol, não tem jeito. Então, se fosse para doer, Gui, tinha que doer a direita, a esquerda, não a direita. E aí eu falo, Senhor, o Senhor levou naquela cruz a minha enfermidade, a minha dor. E a gente fala com Jesus. E aí a enfermidade passa, mas a Bíblia diz que Ele não levou apenas a enfermidade, Ele levou também as nossas dores.
O que são dores, pastores? Sinônimo de dor, eu até notei aqui, o sofrimento, a aflição. Sabe aquele sofrimento, aquela aflição, aquela agonia, angústia? Quem já ficou angustiado aqui? Quem nunca sofreu uma angústia, que atire a primeira pedra. Aquela angústia, aquele mal, estar mal, aquele padecimento, aquela tortura. Ele fala assim, olha, ele não curou apenas, não tirou a enfermidade. Eu falei, caramba, a enfermidade é diferente de dores. Talvez você está enfermo, mas não está sentindo tanta dor. Porque talvez a sua enfermidade é uma enfermidade na alma. É aquela que você não sente dor, mas que a cibalena, eu não sei o nome dos remédios aí, possa curar. Né? Aqueles antidor aí, né? Talvez você não toma aquilo lá, mas não passa. Por quê? Porque a dor é na alma. Você só precisa ouvir a voz de um irmão. Você só precisa de uma oração. Você só precisa de alguém falar com você, falar assim, my friend, vamos lá comer um lanche. Paga um suco para mim. Só isso talvez você precisa. Talvez você está sentindo sozinho no meio de uma multidão. Quem nunca passou por isso? Sozinho no meio de uma multidão. É muito comum quando você está numa cidade bem grande, nos grandes centros. Eu me lembro algumas vezes que eu ia sozinho para São Paulo, mas quando eu estudava lá, na maioria das vezes eu ia sozinho. E aí você ficava ali no centro de São Paulo, ali no metrô, e você não conhece ninguém. Fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui sozinho? Você não está sozinho, você está no meio de 12 milhões de pessoas, sentindo sozinho. E muitas vezes nós, como família, nós estamos aqui na igreja e existem momentos que nós nos sentimos sozinhos. A Bíblia diz, e o texto sagrado diz que Jesus morreu para curar essa enfermidade, para tirar de nós essas dores. E o texto ele começa, quem creu, quem deu crédito à pregação, quem foi revelando o braço forte do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência, não tinha formosura, nós olhávamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que o agradasse, ele não era diferente dos outros. Ele veio como um homem comum, como uma pessoa simples, ele era desprezado, ele era mais rejeitado entre os homens, mas ele era um homem de dores, de que sabe o que é padecer. Então, amados, aqueles pregos que foram cravados na cruz, lá nas mãos de Jesus na cruz, eram verdadeiros. Tem pessoas que acham que aquilo ali era brincadeira, por isso que leva Jesus tão na brincadeira. Não leva Jesus a sério. Mas olha aí, ele fala, é como um de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado e nós não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Repita comigo, as nossas enfermidades. E as nossas dores. O que aconteceu com as nossas dores? Ele levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então Deus nessa noite, Ele quer nos libertar, Ele quer trazer essa certeza no nosso coração de quem Ele é. Ele quer trazer a cura para a sua casa, Ele quer trazer a salvação para a sua casa, Ele quer trazer alegria para a sua casa, Ele quer trazer a prosperidade do céu para a sua casa. Não é a prosperidade da terra, mas é a prosperidade do céu. Pastor, qual é a diferença entre a prosperidade do céu e a prosperidade da terra? A prosperidade do céu é aquilo que você tem, você é tão satisfeito, tão feliz com aquilo que você tem, que com 1 quilo de frango você faz um churrasco. Mas quando o homem não está contente, nada é suficiente.
ele pode ter um monte de bois, mas talvez ele não tenha alegria em fazer uma festa. Essa é a diferença. A prosperidade do céu é o pouco que você tem, você pode celebrar, porque você valoriza a vida, você entendeu o preço que foi pago, você entendeu aquilo que você tem. Isso é a prosperidade dos céus. Deus pode te dar prosperidade da terra? Claro que pode dar prosperidade da terra, mas esse não é o projeto da Bíblia, esse não é o projeto da igreja, esse não é o projeto do Evangelho, deixar ninguém bilionário. Esse não é o projeto de Jesus na terra. O projeto de Jesus na terra é salvar, é buscar e salvar as ovelhas perdidas. Agora, podemos ser abençoados? Podemos ser prósperos? Podemos, se isso não for para desviar você dos caminhos do Senhor. Você pode ter, mas esse não é o plano da Bíblia, esse não é o projeto da Bíblia. O projeto da Bíblia é buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e depois, graças a Deus, para os gentios, que somos nós. Esse é o grande plano de Deus, esse é o projeto de Deus, salvação. Repita comigo: o grande projeto de Deus é buscar e salvar o perdido, dos quais eu sou um que fui encontrado. Você foi encontrado por Deus, você ouviu a voz de Deus, e é por isso que você está aqui. E quando você entra num texto como esse, você fala: meu Deus, que compaixão é essa, que amor é esse para com a minha vida, um homem tão simples como eu. E além de tudo isso que Ele nos dá, a salvação, a alegria, a paz, Ele pode nos abençoar com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. O texto sagrado de Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, diz assim, 1:5: e nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Nós já fomos abençoados. Então, amados, eu gostaria muito nesta noite de celebrar essa compaixão de Deus e ser grato a Deus por esse amor tão grande dele para conosco, podendo celebrar a ceia do Senhor. E eu quero orar com você para que, além da ceia que nós vamos participar, você também possa entregar a sua vida a Jesus. Se você ainda não tem essa certeza de salvação, se você ainda duvida em entrar nos céus, se alguém fazer uma pergunta para você hoje, se você morrer hoje, você tem certeza que você vai para o céu? Você vai falar assim: ah, não tenho não. Então depois do culto vem aqui que nós vamos orar com você. Você tem que ter essa certeza. Nós não sabemos o dia em que Deus vai virar a chave. Não sabemos. Sabe por quê? Porque Ele já pagou o preço. Sabe por que Ele trouxe-nos aqui essa noite? Para curar as nossas enfermidades, para tirar as nossas dores. E eu quero orar antes da ceia, e eu quero declarar a cura do Senhor, a libertação, a restauração sobre a sua vida. Se você está com dor, com enfermidade, se você está com aquela dor na alma, você não consegue dormir direito, está preocupado, cansado, durante todo o momento da ceia, você preste bastante atenção, o Espírito Santo está aqui, Ele vai curar você. Há uma nuvem de glória sobre esse lugar, a presença de Deus é real aqui. A compaixão de Deus ainda não terminou na terra. O Espírito Santo ainda não encerrou o trabalho dele aqui na terra, Igor. O trabalho do Espírito Santo ainda continua tocando nos corações. Por isso que ele cria toda essa situação aqui, só para você estar aqui. Por isso que Deus dá a oportunidade de nós abrirmos essa porta, colocar um nome lá na frente, Paz Church, e você entrar aqui. Sabe por quê? Porque Deus cria situações
para curar os seus filhos, para tirar as dores dos seus filhos, para dar a oportunidade para a cidade ser abençoada, para o povo ser abençoado, para aqueles que vão ouvir essa mensagem online serem abençoadas. Por quê, pastor? Porque as palavras, elas não morrem. As palavras, depois que saem dos nossos lábios, elas continuam vivas na eternidade. Essas palavras são lançadas ao vento, e elas vão chegar, elas vão alcançar corações. E aquilo que você está ouvindo hoje, o texto que nós lemos hoje, você vai poder transbordar esse texto. Você vai poder chegar lá no seu trabalho amanhã e falar: olha, eu não entendi nada que o pastor falou. Porque ele poderia ter falado muito mais bonito, ele poderia ter floreado muito mais o texto, mas eu não entendi. Mas o texto é tão maravilhoso, e você pega as Sagradas Escrituras, ou você liga a sua escritura lá no seu celular, e vai lá, no capítulo 53 de Isaías, e lê, e o Espírito Santo que está em você, começa a tocar no coração das pessoas que estão ali, e as vidas começam a serem salvas e abençoadas. Esse é o Evangelho, é para isso que Jesus veio. Para isso que Jesus veio, para que eu e você sejamos felizes nessa terra enquanto aqui. Lembre-se, felicidade é um estado de espírito. Você pode estar sem nenhum centavo no bolso, se virar você de cabeça para baixo, nem o cinto cai. Mas você pode estar numa alegria, você pode estar tão cheio de esperança, você pode estar tão cheio de Jesus, você pode estar tão cheio da paz de Jesus, que você fala assim: eu não tenho um centavo, mas o que eu tenho, eu só multiplico com os outros, mas eu não deixo sair de mim. Essa paz, essa esperança, essa certeza de quem eu sou filho de Deus. E aí você se olha no espelho e vê aquela coisa linda e fala: que filho lindo que eu sou de Deus. Obrigado, Jesus, por me fazer assim. Quando eu chegar no céu, nós vamos trocar uma ideia, pelo menos uns 5.000 anos. Isso não te alegra o coração? Porque somos infelizes por algumas coisas? Porque trocamos a eternidade por coisas tão efêmeras, tão pequenas? Porque trocamos aquilo que vai ser eterno por 5 minutos de prazer, por 10 minutos? Porque nós trocamos aquilo que nunca vai passar por coisas tão passageiras? Porque trocamos as bênçãos dos céus por coisas da terra? Coisas da terra são necessárias, mas aquilo que vem do céu faz você pleno. Eu vou, disse Jesus, mas eu vou enviar o meu Espírito. Viu, seu José? E ele vai estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. E tem mais uma. Ele trocando uma ideia lá com os discípulos, ele falou: eu vou, porque eu vou preparar lugar. Eu vou fazer umas casas da hora lá, para que aonde eu estiver, vocês estejam lá também comigo. Jesus está preparando a sua casa. Fala para a pessoa que está do seu lado: há uma casa preparada no céu para você. Amém? Há uma casa preparada lá no céu para você. Isso me enche de alegria. Pastor, eu queria ter uma casa na terra. Amém, glória a Deus, nós vamos orar. Queremos ensinar, temos até um curso aqui que vai ensinar, o Paulo e a Lucy. Queremos pedir ideias boas, porque nós temos projetos exponenciais, para abençoar vidas e abençoar pessoas. Mas o nosso coração está lá. E o que me alegra o coração é que daqui 100 anos, todos nós estaremos lá, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: eu tenho uma coisa boa para falar para você, fique esperto. Isso, daqui 100 anos eu quero estar com você no céu, tá bom? Isso, daqui 100 anos, Serginho.
eu espero viver 159 anos, mas se eu for arrebatado antes, daqui 100 anos, todos nós estaremos lá, vendo o Emer dançando até sem música. Hoje foi demais, Emer. Não sei se vocês, eu fico reparando, não é reparando, é que eu gosto de prestar atenção. E o Emer estava todo empolgado, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus daí, aleluia, né? Aí ele começou a dançar, nós vamos cantar, nós vamos cantar, nós vamos cantar, aleluia. E ele começou aqui, e não saía, né, a voz, né? Por quê? Porque ele foi antes do negócio, ele estava animado com Jesus. Foi, Paulo? Isso é alegria no Espírito. Com música ou sem música, nós dançamos na presença de Jesus. Isso é a certeza quem nós somos. Você já pensou essa semana o que Deus vai fazer com você? Você já pensou o que Deus vai fazer com você essa semana? Ele permitiu que você nascesse nesse período da história e vivesse no dia 5 de fevereiro, já estou profetizando que você vai estar vivo amanhã, no dia 5 de fevereiro de 2024, toma posse, né? Você vai estar vivo amanhã, em nome de Jesus, ó. Então se você estiver vivo amanhã, já pensou o que você vai fazer? Você vai pular igual um periquito na areia quente, você vai desfrutar da vida, você vai celebrar a salvação que Cristo deu a você em nome de Jesus, porque nós vamos orar para você ser curado da enfermidade, e eu quero orar para que essas dores saiam da sua vida em nome de Jesus, amém? Coloque em pé, ou de pé, né? Aleluias. Se você tiver com uma dor em algum dos lugares e você conseguir colocar a mão aonde está essa dor, nós estaremos orando. Aonde tiver essa dor aí, tá bom? Se você tiver com dor na cabeça, coloca na cabeça. Se for no corpo inteiro, coloca assim na mão e desce para o corpo inteiro. Para Jesus, tenha misericórdia de mim. Coloca a mão na cabeça. Se for na perninha, coloca na perninha. Senta, né? Se for no joelho, você senta, coloca a mão no joelho. Se for no pé, coloca o pé em cima da cadeira e pede para alguém colocar. Porque eu, por exemplo, não alcanço colocar a mão no pé. Você tem que ser ousado. E se você está com uma dor e acredita assim, que Deus vai usar a pessoa que está do seu lado, fala assim, irmão, coloca a mão aqui sobre as minhas costas, porque Deus vai me curar hoje, vai usar a sua mão. Não tenha vergonha não. Tá bom? Você tem fé para ser curado agora em nome de Jesus? Amém? Vamos orar, Joe? Você estende as mãos aqui para me ajudar. Amém? Senhor, nós colocamos e estendemos as nossas mãos sobre tantas pessoas agora. Pai, uma das especialidades do inimigo é colocar dor no corpo, dor física, tentando trazer desânimo, cansaço, fadiga, desespero. O inimigo muitas vezes, ó Deus, tem trazido angústia na alma, sofrimento, dor. E neste momento eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui e há uma promessa. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Por isso, Pai, neste momento, aonde quer que esteja uma dor alojada agora nesse corpo, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem, toda dor sai em nome de Jesus. Toda enfermidade alojada na mente agora, todo sopro do inimigo, toda conversa torpe, tudo aquilo que machucou o coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta adolescente, dessa criança, toda palavra que está parada de acusação, eu quero repreender agora no nome de Jesus.
Todo espírito de desequilíbrio, de cansaço físico, mental, eu repreendo agora no nome de Jesus. Todo espírito de miséria, eu repreendo agora em nome de Jesus, e eu declaro trigo puro dos céus sobre essas vidas agora. Pai, trigo dos céus, bênçãos do teu trono, alegria completa, felicidade no coração desse povo, Pai, para que eles possam louvar e engrandecer o teu nome. Estamos diante da tua mesa e na tua presença, e aonde o Senhor está, as enfermidades têm que sair, as dores têm que ir embora, a tristeza vai cair por terra, a angústia na alma sai agora, a certeza da vitória, volte agora, Pai, volte agora, Pai, toda reunião no inferno, tudo aquilo que o diabo está planejando lá no inferno, contra essas vidas, toda aquela reunião satânica, armando para alguma coisa pegar esse irmão, essa irmã, esse jovem, esse adolescente, eu quero repreender agora, eu dou uma ordem no mundo espiritual, está desfeita toda a reunião do inferno contra essas vidas, eles estão livres em nome de Jesus. Nós não aceitamos essas derrotas, nós não aceitamos essas mentiras, paralisamos elas agora no mundo espiritual e lançamos-as no mar do esquecimento. Nós lançamos fora todo o medo, nós lançamos fora toda a enfermidade, nós lançamos fora toda a dor, nós lançamos fora todo o espírito de derrota, nós lançamos fora tudo aquilo que tem trazido mal-estar na vida dessas pessoas em nome de Jesus, e declaramos: ser liberta agora em nome de Jesus. Levanta as mãos para o céu e fala assim: em nome de Jesus, bem forte, em nome de Jesus, eu declaro que sou livre, porque o meu Deus tem compaixão de mim, e o meu amado Jesus Cristo me ama e me libertou de toda dor, de toda enfermidade. Por isso, neste momento, eu declaro que estou livre em nome de Jesus.